qualidade do seu papel é 1000 vezes mais importante do que a tinta que você usa. E para você que não me conhece, oi, eu sou a Nick Neves, eu sou ilustradora e social media e também produzo conteúdo para as redes sociais sobre arte, comunicação, criação e a minha vida. Então, se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos saber tudo sobre papel artístico. Para vocês terem noção, eu nunca faço pauta de vídeo para o YouTube, salvo exceções, hoje é uma delas, porque é muito conteúdo que eu quero falar, então eu separei em tópicos, porque papel é um negócio extremamente complexo, principalmente porque dentro do ramo artístico existem vários tipos de técnicas e cada técnica requer um tipo de papel diferente, e ainda assim, para cada técnica que você faz dentro daquela técnica, tem um papel diferente. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas eu acho que é extremamente importante para você saber aonde investir o seu dinheiro no tipo de papel que você vai usar. A primeira informação que você precisa saber e que eu preciso deixar muito claro nesse vídeo é que papel sulfite não é papel para desenho. Papel sulfite é papel para isso aqui. Não é no sentido de, tipo, você não pode desenhar no papel sulfite. Você pode, se você quiser, mas a qualidade vai ser ruim. O papel vai esfarelar, porque não é um papel próprio para ele receber fricção, seja de lápis, seja de pincel, seja de mão. Se você ficar esfregando o dedo, tipo, meio úmido muito tempo em cima daquele papel, ele vai dissolver na sua mão. E existe sim papéis específicos só para desenho que são bem baratos. Eu vou deixar fotos aqui do lado para vocês verem. Tem da Canson, tem, acredito que de outras marcas também. Outro tópico importante dentro do ramo papéis é o tamanho do seu papel. Sabe aquele negócio quando você escuta alguém assim falando numa gráfica? Encomenda em A4, encomenda em A3, e você não entende o que eles estão falando. No começo era assim, eu não entendia como é que funcionava esse A, A4, A3. Na minha cabeça, quanto maior o A, maior era o papel, e na verdade é o contrário. Quanto maior o A, é menor o papel. Então, tipo, um A6 vai ser menor, bem menor do que um A1, por exemplo. Olha, pegando um bloco de papel da Artus e um sketchbook da Nicole, isso aqui é uma folha A4, que é a folha geralmente padrão do papel sulfite que a gente vê para impressão e tudo mais. E isso aqui é uma folha A5. Tá vendo? Uma folha A5 é literalmente a metade de uma folha A4. Basicamente é assim que funciona. Tipo, um número depois vai ser sempre metade do número anterior. Uma A5 vai ser metade de uma A4, a A4 vai ser metade de uma A3, a A3 vai ser metade de uma A2 e assim, é assim que funciona, as medidas. Importante ter noção disso para, tipo, se você for comprar, por exemplo, no Mercado Livre, papel, comprar um A4 achando que vai ser uma folha, tipo, de sketchbook e vai chegar esse tambrelhão aqui na sua casa. Falando agora sobre marcas de papel que eu indico para iniciantes e, enfim, no geral, sabe? Canson, top 1 marca de papel, assim, minha marca favorita. O papel que eu uso mais, que é o Monteval, da Canson, que é geralmente um papel, assim, bem comum para quem pinta com técnicas aguadas, e como eu pinto principalmente com aquarela e guache, eu uso bastante o Monteval da Canson, porque ele tem uma qualidade muito boa pro custo-benefício dele. Canson, sem erro, para qualquer tipo de técnica que você quiser, você vai ter o papel da Canson, assim, sabe? Tipo, você vai encontrar na linha deles. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal de um recebido que eu ganhei deles, que foi várias amostras de papel da linha Graduate, que é a linha estudante deles. Então tem papel para acrílica, tem papel para aquarela, tem papel para grafite, tem multitécnica, cinza, branco. Eu vou deixar o link do vídeo aqui no card para vocês assistirem, ficou bem legal, eu fiz uma pegada bem narrativa assim para esse vídeo. Outra marca que eu sou apaixonada pelos papéis, só que eu não compro tanto porque são papéis mais caros. Se eu não me engano, a marca é da Alemanha, a Hahnemühle, acho que é Hahnemühle que fala. Variedade gigante também de papel, mas principalmente focado para técnicas aguadas. Então eles fazem bastante papel para aquarela. Eu já usei duas linhas deles, que foi... Na verdade, eu usei uma linha deles com dois acabamentos diferentes, que a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre isso depois. Mas eu usei o Harmony satinado e o Harmony... Harmony rosa, eu não lembro qual que é o escrito dele. É um pouco mais caro, não é tão acessível. Outras duas marcas de papel que eu também já testei, porque eu recebi das marcas pra testar, foi a Artus, que eu já tenho vídeo aqui no canal usando também. É bem bom o papel deles, é mais acessível o preço do bloco também. Tem papel tamanho A5, se eu não me engano, A4 e A3. É um papel um pouco mais grosso, né, de 300 gramatura, então
enfim, é mais para técnicas aguadas também. Eu acho que eles não têm papel para desenho, se eu não me engano. Eu também testei o papel da Start Watercolor, que é uma marca, da Escócia. Então, tipo, eles me mandaram esse papel de eucalipto e eles mandaram um papel também de 100% algodão. O de 100% algodão eu não gostei tanto deles porque eu acho que ele veio mofado. O de eucalipto eu gosto bastante, tanto que só tem mais 2 folhas dele aqui. Ele tem uma textura bem gostosinha. Mas também são papéis próprios para aquarela, né? Tanto que o nome da marca é Start Watercolor, mas também é um papel que eu indico para vocês. Entrando no tópico de características de um papel, vamos falar sobre a gramatura. O que é a gramatura? Basicamente é a espessura do seu papel. Ele é 300 gramatura por metro quadrado. Então, basicamente, ele é um papel bem mais grosso, tá vendo? Ele é até menos maleável, porque ele é um papel próprio para técnicas que vão água. Então, quanto maior a gramatura, que sempre vem escrito assim, ó, o número o tamanho mais G-M2, a gramatura vai te direcionar para que tipo de técnica você pode usar em cima daquele papel. Quanto maior a gramatura, o papel fica mais resistente. Sobre textura do papel, dentro do ramo de papéis para aquarela, isso é bem mais ramificado, tem bem mais texturas, tem bem mais tipos de coisas do papel para aquarela. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo bem completo só sobre características de papéis para aquarela, porque rende um vídeo grande. No geral, você pode escolher um papel que tenha uma texturagem, assim, tipo, quando você passa o dedo assim no papel. Sem textura nenhuma, tem papel sem textura, então ele é legal para fazer, por exemplo, desenho com lápis de cor mais realista, que você consegue trabalhar melhor os detalhes. Tem papel, inclusive, de gramatura mais alta, que tem essa pegada sem texturas, que é o papel satinado, que eu comentei com vocês da Honey Mille, que eu já testei, que eu gosto bastante. Ele é bem bom para fazer técnica de aquarela botânica, por exemplo, técnica de aquarela para aquarela científica, tu precisa detalhar mais. Então, quanto mais liso o papel, mais detalhes você vai conseguir colocar na sua pintura. Mas isso não quer dizer necessariamente que um papel com textura seja ruim. Existem vários grãos de textura, né? Desde grão fino, que é a textura um pouco mais fininha, grão médio, que é a textura um pouquinho mais grossa, mais média, mais grossa não, mais grossa que a fina, mas ainda assim, tipo, no meio termo. E tem o papel de grão grosso, entre aspas, que é o papel rugoso que eles colocam nas marcas, que é o papel com bastante textura mesmo. É legal para trabalhar, tipo, uma aquarela que tu vai precisar de uma mistura de cores, tipo, abstrata. É legal para trabalhar com giz pastel oleoso, por exemplo. Enfim, tem várias técnicas que dá para usar num papel com textura mais grossa. E daí vai do que você quer para sua técnica também. Agora falando dos materiais mais comuns, coloquei um tópico aqui de materiais que realmente são mais utilizados para o meio da ilustração e vou falando os papéis adequados para cada um deles. E a minha indicação também da marca de papel. Para desenho feito com grafite e lápis de cor. Como eu falei, existe papel para rascunho, para desenho. Tem papel para desenho técnico que você pode usar, que eu vou deixando aqui do lado conforme eu vou falando. Tem o papel Bristol também, que é bem bom. Eu testei o da Canson, da linha Graduation. Eu gostei bastante para fazer desenho de lápis de cor. Esse papel que você vai usar para essas duas técnicas pode ser tanto texturizado quanto mais liso, né? Como eu falei, depende do que você quer fazer naquele papel. E uma dica extra que eu acho muito legal, eu acompanho o canal da Femingos desde que eu sou, enfim, criança, assim, basicamente, adolescente. E eu sempre lembro que ela fazia ilustrações de lápis de cor mais realistas na vibe da Disney, da Pixar, em papel craft. Que ele é o papel... Esse aqui é o papel craft, ele é um papel marrom e ele é liso, né? Tipo, ele tem bem pouquinha textura. É bem legal de fazer técnica de lápis de cor com bastante polimento. Tinta nanquim. Tem 2 jeitos da gente usar tinta nanquim, né? Tem as tintas em potinho mesmo, a tinta líquida nanquim, e tem a tinta... Deve ter mais jeitos, mas esses são os 2 mais comuns, na real. E tem a tinta nanquim em caneta, né? Em caneta finalizadora. Mas se você for usar a tinta líquida nanquim, eu aconselho você a usar um papel de gramatura mais alta, um papel, de repente, até para aquarela. Giz pastel seco e oleoso. Para giz pastel seco, eu gosto de usar um papel mais liso. Então, geralmente eu uso o mesmo papel que eu uso para desenho com lápis de cor branco, eu uso para pintar com giz pastel seco. Porque ele tem essa pegada um pouco mais esfumada. Para giz pastel oleoso, eu gosto mais de usar com papel de
um pouco mais rugoso. Então, geralmente eu uso um papel de aquarela meu que tenha um pouco mais de textura, porque eu acho que esse é o interessante do giz pastel oleoso. É ele ficar com cara de giz, ele ficar com textura. Papel para guache. Eu vejo bastante gente que pinta com guache indicando papel de 220 gramatura. Eu já não concordo tanto porque, geralmente, quando eu pinto com guache, eu pinto com aquarela junto. Então, eu preciso de um papel que seja um pouco mais resistente à água, porque eu trabalho o guache mais aguado do que ele realmente é. Eu não trabalho tanto o guache seco. Mas, como eu disse, eu prefiro sempre usar um papel de gramatura de 300 para poder usar guache, porque eu trabalho bastante camadas com guache. E já pegando o gancho da aquarela, quanto maior a gramatura do seu papel, melhor para você pintar com aquarela. Principalmente se você usa uma aquarela, um tipo de técnica bem aguada, com várias camadas, é interessantíssimo você usar um papel de 300 para cima. Se eu não me engano, tem papel até de 600 de gramatura. Dizem que o melhor tipo de papel para aquarela é o papel 100% algodão. Eu usei 2 vezes papel de algodão e eu ainda prefiro o satinado da Honey Mirror, que ele é 100% celulose. Para mim, não faz falta um papel de algodão. Mas tem gente que realmente prefere mesmo e é o top 1 assim, de papel que aquarelistas profissionais no geral falam, né? Tem inclusive papéis que são 50% algodão, 50% celulose, que, enfim, tem um pouco mais dessa propriedade do algodão. Nunca testei, eu acho, mas enfim, fica aí a indicação para vocês também. Tinta óleo. O lugar ideal para você pintar com tinta óleo não é em papel, é em tela. Tela ainda preparada com gesso próprio para tinta óleo. Mas tem algumas marcas que começaram a lançar alguns tipos de papéis para esse tipo de técnica, como o Acanson mesmo lançou. E dá para brincar, dá para fazer, só que o meu problema com a tinta óleo é que ela demora muito tempo para secar. E num papel que ele, tipo, mexe, ele dobra, não é uma coisa muito segura para sua casa deixar um negócio de tinta óleo ali cheio de tinta que vai demorar, tipo, sei lá, 5, 6 dias para secar, em cima da sua escrivaninha, deitados, que para transferir tu vai precisar, tipo, sabe, muito trâmite, muita enrolaceira. Eu prefiro 100% pintar com tinta óleo em tela. Eu pintei uma vez só na minha vida, não curti, mas tem quem curta. Então só fica ligado nesses pequenos problemas que pode acontecer. E sempre de máscara, pelo amor de Deus, porque tinta óleo é uma tinta extremamente tóxica. Tinta acrílica, como eu falei, tem algumas marcas que começaram a desenvolver papéis específicos para essa técnica também, para acrílica também. Como eu uso tinta acrílica? Eu geralmente uso em quadro e em customização. Eu não gosto de pintar em papel com tinta acrílica, mas se você for pintar, eu acho que é interessante você usar um papel de um pouco mais de resistência, um pouco mais de gramatura, que ele seja um pouco mais durinho, porque, como eu falei, a tinta acrílica é um pouco parecida com a textura do guache, então é uma textura bem densa e grossa. Então, num papel fino, sabe, a chance de rasgar o seu papel é muito grande, então vai para uma gramatura um pouco maior. E por último, mas não menos importante, marcadores. Marcadores à base de álcool. Eu tenho aqui da Artus, eu tenho da Cis, eu tenho da Leplume, tenho da Copic ali embaixo. São uns queridinhos de quem faz HQ. Eu acho lindíssimo técnica de marcador. Não tive tanto prazer pintando com eles quanto eu queria ter, porque eu queria muito desenvolver melhor essa técnica, mas eu não acho tão divertido quanto eu acho mexer com tinta. Mas quem sabe, né, em momentos e tudo mais. Mas assim, para esses queridinhos aqui, eu já testei papel próprio para marcador da Canson, que é o Marker, é um rosa, se eu não me engano. Ele tem uma propriedade anti-sangramento que ele faz com que aonde você passa o marcador, a tinta fica ali. Ele não vaza para fora da linha que você fez, isso é bem interessante. Mas se você não quer comprar um papel próprio para marcador, que assim, ele é bem fino, ele é bem sensível, ele fica lindo o desenho, mas não dá nem coragem de tirar ele do bloco de tão fino que ele é. Você pode usar um papel de layout, né, que é o papel de meio que de desenho técnico, que uso bastante na faculdade de arquitetura e design de interiores, ou um papel no geral de 90 gramatura ali, assim, sabe, tendo a noção de que vai vazar um pouco a tinta, se você conseguir controlar um pouco a dosagem, eu acho que super dá para usar também. Bom, gente, eu acho que era isso que eu tinha para falar sobre papéis. Eu acho que é um tópico que a gente vê poucos artistas falando e é uma coisa extremamente importante para a qualidade da sua técnica, principalmente se você trabalha com encomenda e freela para a empresa, para
tinta durar no papel, para ele ser resistente a fungo, por exemplo, né? Ter o pH neutro, ter um papel resistente à luz, por exemplo, aqui, os meus desenhos aqui que são de frente para a janela, esses desenhos aqui no geral têm, sei lá, uns 2 anos já, e eles ainda estão intactos de cor porque eles têm uma qualidade de papel boa, sabe? Então, realmente, além da sua tinta ser de boa qualidade, o seu papel precisa ser bom. No começo, eu achava que o papel era uma besteira, que eu não precisava necessariamente de um papel bom. Até que eu comecei a testar técnicas específicas que eu vi outros artistas fazendo, principalmente de aquarela, e eu usava um papel de 220 de gramatura para pintar com aquarela, e eu não conseguia reproduzir aquelas técnicas que aquele artista estava fazendo. E na minha cabeça o problema era eu, e na verdade não era. Então às vezes você não está evoluindo rápido o quanto você gostaria, não está, né, tendo um gap de evolução dentro da arte, dentro da técnica que você usa, não necessariamente por sua causa, talvez seja a culpa do papel. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha te ajudado a escolher a sua próxima aquisição de papel para desenhar. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!